O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo realiza em Jacareí a 32ª prova de natação equipada. Acompanhe na reportagem. A prova de natação equipada, que já é tradição para as unidades do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, aconteceu na represa do Jaguari e nesta 32ª edição participaram 820 pessoas. A competição faz parte de um treinamento para o dia a dia dos militares. O objetivo dessa prova é a gente treinar e aprimorar o desenvolvimento em atividades subaquáticas, né, meio aquático, porque a gente pega muita ocorrência de afogamento, busca de cadáver, então a gente tem que estar treinado sempre nisso aí. E aí inventou essa corrida aí há 32 anos e desde então a gente tem feito e tem crescido muito, né, então uma dimensão muito grande. O percurso da prova foi de 3,5 km. A Daniela, que é militar do Corpo de Bombeiros de São Carlos, nadou todo esse trajeto e chegou em primeiro lugar na sua categoria. A gente disputa com pessoas que estão chegando agora no bombeiro, de 20 anos, e eu com 32 tenho esse desafio. Então é sempre uma surpresa, é uma alegria muito grande, as bombeiras se preparam, elas são muito fortes. Então todo ano é um grande desafio, é o 3º ano que eu consigo a primeira colocação e eu estou muito, muito feliz. A Universidade FUNVIC, Fundação Universitária Vida Cristã de Pindamonhangaba, está realizando a campanha Um Sorriso Vale Mais que 1000 Palavras. O objetivo é arrecadar kits de higiene como escova de dentes, sabonetes, fio e creme dental. A campanha é organizada pela capelania da universidade. As doações devem ser feitas na própria universidade, localizado na estrada radialista Percy Lacerda, número 1000, próximo da rodovia Presidente Dutra. Voltamos com outras notícias da nossa região. Um grupo técnico foi criado para avaliar o impacto do corte de 430 árvores de uma área particular, conhecida como Bosque da Tívoli, na Vila Betânia, região central de São José dos Campos. Os estudos vão começar nesta semana. A retirada das árvores está impedida por uma decisão liminar. A Prefeitura de Ubatuba abriu 60 vagas para contratação de funcionários temporários por 6 meses. O edital para essa seleção dos profissionais foi publicado nesta semana. O período de inscrição começou nesta sexta-feira e vai até o dia 11 de abril. Segue o repórter setorial. Fique agora com a entrevista especial desta edição. Existem distúrbios da personalidade que deixam a pessoa numa posição limítrofe, né? E hoje nós vamos abordar esse tema aqui falando sobre o transtorno de borderline, que muita gente confunde, né? Até com outras patologias. Estamos recebendo aqui a psicóloga Júlia Gaschi, que vai, voltando aqui a nossa entrevista, vai esclarecer esses problemas todos, né? Tudo bem? Uma satisfação tê-la conosco. A satisfação é minha. Qual é a diferença que pode haver? Em primeiro lugar, por que é transtorno de borderline? E essa situação limítrofe aqui, muita gente confunde com aquela coisa do sujeito ir para o delírio e para o sorriso ao mesmo tempo, aquela coisa confusa. Aquela coisa bipolar, né? Tá. O transtorno de personalidade borderline, ele nada mais é do que uma forma que a pessoa age. Então, o transtorno de personalidade, de uma forma geral, significa a forma como a pessoa pensa, como ela se comporta e como ela age no dia a dia. E quando a pessoa tem um transtorno em cima disso, é porque ela tem disfunções em agir dessa forma. Então, ela não tem uma forma natural de agir como a gente tem. Então, eles são característicos dentro, né? A gente consegue categorizar eles de alguma forma. E o borderline, a principal característica dele é porque ele tem as emoções sempre à flor da pele, ele está sempre no limite, por isso que chama borderline, que é no limite de tudo. Então ele é muito impulsivo, ele é agressivo, ele tem muita dificuldade de lidar com as pessoas, ele tem uma dificuldade enorme de relacionamento. Então ele não consegue se relacionar bem com as pessoas, ele tem bastante transtornos com ele mesmo, então ele tem dificuldade de autoimagem, de se aceitar, de perceber as características deles. E eles têm também características que são um pouco perigosas, porque muitos deles têm tendência suicida e eles se cortam,
se mutilam e tudo mais. A pessoa já nasce assim ou é uma situação adquirida? Então, é um pouco dos dois. Ele precisa ter a parte genética, mas ao longo da vida também, conforme os acontecimentos, né, e o que vai acontecendo, ele pode adquirir isso. A gente não sabe exatamente de onde vem, mas sabe-se que precisa ter o lado genético e precisam também algumas coisas durante a vida acontecerem para poder aflorar isso, né? Normalmente as pessoas que têm algum familiar com esse transtorno também têm mais chances de desenvolver. Por isso que tem o lado da genética. E todo suicida tem transtorno de borderline ou independe? Não, independe. Depende de qual é o transtorno que o suicida tem. Ele pode ter uma depressão e aí ele não precisa necessariamente ser borderline. Tá. E o borderline necessariamente tem tendência ao suicídio ou ele pode ter o transtorno e não ser um suicídio? A grande maioria tem o transtorno também do suicídio, né? A grande maioria tem tendência suicida, mas não são todos, mas a grande maioria tem sim. A partir de quando começa isso? É alguma coisa tipo uma reação, alguma coisa incidente na vida da pessoa que leva a desenvolver o transtorno e aflorar o transtorno, digamos assim? Pode ser, pode ter sido causa assim, uma morte de uma pessoa, um desemprego pode aflorar o transtorno, ou então vem durante a vida, porque a personalidade, a gente vai formando ela durante a vida. Então, um transtorno de personalidade também ele é formado durante a vida. Quando é criança, às vezes você percebe alguma característica de um transtorno borderline, mas a gente não tem como saber ao certo se é, porque a personalidade ainda está sendo formada. Mas a gente consegue diagnosticar com precisão por volta dos 18 anos, no fim da adolescência, começo da vida adulta. Daí a gente consegue diagnosticar. E como é que você, como psicóloga, estabelece a diferença entre o transtorno e a bipolaridade? Qual é a coisa principal para o profissional de psicologia ou de psiquiatria detectar? Então, é interessante a gente falar sobre isso porque o transtorno borderline ele é um transtorno bem difícil de ser diagnosticado. Então, existem estudos, inclusive, que dizem que leva até 10 anos, às vezes, para um profissional diagnosticar esse transtorno. E ele é muito confundido com a bipolaridade, porque a bipolaridade é também uma das características do borderline. Então, o borderline também oscila bastante de humor. Só que a bipolaridade é um outro transtorno, a gente pode falar até que ele é um pouco mais leve, porque ele não é de personalidade, e ele é mais fácil de ser tratado com medicamento. Então, se a pessoa é bipolar, se ela tem as oscilações dela de humor, ela pode tomar um medicamento e conseguir estabilizar isso. Um borderline não, porque por ser um transtorno de personalidade, por ser a forma como ele age, né, em relação ao mundo, por mais que ele tome um medicamento, ele ainda tem que fazer uma terapia para ele poder aprender a lidar com ele mesmo e com as outras pessoas. Então, por mais que seja difícil, porque os dois têm características, o borderline ele é mais sério. E aí, para fazer um diagnóstico bem preciso, é legal ter uma equipe multidisciplinar. Nesses dois casos, essas duas patologias, há uma certa dose de autismo também? De autismo, Sim. não necessariamente, em nenhum dos dois. É? Não. Porque o autista é fechado em si. Ele é né? fechado. E nessas duas características, o sujeito também fica meio fechadinho. Não, ele tem dificuldade de relação com o outro, mas ele não tem aquela característica de ficar fechado. Às vezes existe um transtorno antissocial que vem junto, e daí sim ele fica fechado. Mas a maioria não, a maioria gosta de interagir com as pessoas, ele só não consegue. É uma sintomatologia progressiva? Progressiva até um tempo, daí ela fica alta e ela pode aflorar, dependendo das situações que acontecerem, mas ela tende a diminuir com o envelhecimento e às vezes até a desaparecer. Bom, existem grupos de risco para essa situação, mas vou te pedir para a gente avançar no tema na volta da entrevista, tá bom? A Júlia Gasco, que está aqui conosco, psicóloga, está falando sobre uma questão que às vezes a gente tem até em casa, né? E não percebe. É verdade. Né? Mas a gente já volta para falar sobre isso aqui, essa coisa bem sensível, já aqui. Veja depois do intervalo. A busca por uma alimentação mais saudável pode ser um caminho para um novo estilo de vida. O Repórter Setorial volta já.